Fala galera, hoje meu entrevistado de hoje, ele simplesmente cobriu 7 Copas e 3 Olimpíadas. É um grande repórter e ele é casado com a Patrícia Naves, tem a neta Luísa e tem como filhos a Raíssa Naves e o Maurício. Esse cara é fera e vocês já devem estar imaginando de quem eu tô falando. Mauro Naves. Oh, Cadu, que isso. Não sou tudo isso aí que você falou não, mas sou seu amigo, isso é o mais importante. Eu estou acostumado a fazer o outro lado, né? Fazer o seu lado, né? Eu acostumado a fazer as perguntas, vou me adaptar a essa condição agora de ser o entrevistado. Porque hoje você é o entrevistado. Eu sou o entrevistado e com muito prazer. Mauro, e a primeira pergunta que eu queria te fazer, de onde surgiu o jornalismo esportivo na sua vida? Cadu, foi meio que por acaso, viu? Vou te contar assim, eu não cresci pensando que eu ia ser jornalista, muito pelo contrário, não fazia a menor ideia que eu ia parar nisso mesmo, né? Porque eu, quando eu era adolescente e tal, chegando na época de vestibular, eu sempre gostei mais de matemática do que de outras áreas, então não imaginava que ia fazer um curso da área de humanas, nunca pensei nisso. Aí, o que aconteceu assim? Eu morava em Brasília, tinha uma universidade que era federal, que é a Universidade de Brasília, né? Então você pode estudar sem pagar, e tinha as particulares. Quando eu fui fazer o primeiro vestibular, como eu gostava mais de números, eu fiz para estatística lá na UNB, e comecei a fazer estatística e tal. Só que quando eu estava no segundo ano, um amigo me convidou para jogar futebol, que aí sim, futebol eu gostava, acho que eu já nasci gostando de futebol, sempre joguei lá nos times de base de Brasília, Dente de Leite, Juvenil, aquela coisa, e eu fui jogar futebol no clube da imprensa lá em Brasília. Você era bom jogador? Eu era um craque, né, Cadu? Não, Cadu, mas eu não era péssimo não, sabe? Em que posição você jogava? Você jogava onde dava? Não, eu fui, claro. Vamos falar como amadores, né? Eu fui campeão Dente de Leite lá em Brasília, jogando de lateral esquerdo. Depois eu fui campeão universitário mais de uma vez, jogando de zagueiro. Agora, lá no meu prédio que eu morava, é óbvio que nas peladas lá eu queria ser centroavante, fazer gol, né? Eu tinha um time lá também. E aí no meu time mandava aí eu jogava lá na frente, né? Mas normalmente quando era uma coisa um pouco mais séria, eu ia lá para trás, para zagueiro. Então, você dava uns carrinhos, cara? Dava um... Eu nunca fui de bater muito em atacante, não. Eu acho que eu era disciplinado. Eu não era aqueles zagueirões assim que chegava rasgando, não. Eu preferia usar a técnica. Mas, obviamente, que se eu fosse um craque, eu teria seguido uma carreira de jogador e isso não aconteceu. Mas dentro do clube da imprensa, jogando contra jornalistas que não eram atletas, aí eu me sobressaí, porque eu era muito jovem e tal, e eu vinha jogando em juvenil, infantil, etc. Eu gostava de jogar, eu jogava muito. Então, quando eu peguei os jornalistas barrigudos como eu sou hoje, eu deitei e rolei, né, Cadu? Porque aí eu ainda estava no auge. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a jogar com eles, aí quando acabavam os jogos tal, tinha sempre aquela conversa, a gente chama aquela resenha ali, e cada jornalista ali trabalhava num setor totalmente diferente, todos lá em Brasília, obviamente, mas um trabalhava com a economia, outro cobria a presidência da República, o outro fazia cultura, outros cobriam futebol, enfim, tinha jornalistas de todas as áreas praticamente. E eu comecei a gostar daqueles assuntos que rolavam depois dos jogos, sabe? E eu me metia também, falava e tal. Comecei até a acompanhar um deles nas entrevistas com os atores, com cantores que iam lá em Brasília, eles me convidavam, vai vir o Milton Nascimento, você quer ir comigo lá que eu vou entrevistar? Eu falava, claro. Caetano, eu falava, claro, vou lá. Vai ter uma peça de teatro com a fulana. Eu ia. E aí, nessas entrevistas que ele ia fazer para sair no Correio Brasiliense, eu comecei a me meter, fazer perguntas, eu ficava lá assistindo a entrevista, braço cruzado. Eu me lembro que esse meu amigo, ele escrevia na mão mesmo, ele punha um gravador, mas ele gostava de sair escrevendo. Então, quando ele estava escrevendo, que eu via que tinha um espaço assim, eu pegava e metia uma pergunta e tal, enfim. E eles, né, começaram a achar que eu deveria ser jornalista também. Começaram a me aconselhar, por que você não faz comunicação e tal? Eu falei, não tem nada a ver, minha praia é outra. Eu resolvi me matricular e comecei a fazer à noite comunicação, mas eu não esperava usar o diploma. Por quê?
Eu já estava fazendo estatística, eu ia terminar, eu já comecei a fazer um estágio numa empresa, então, enfim, já ia começar a trabalhar com estatística e fui trabalhar até no mercado financeiro lá. E terminei o curso, terminou o time durou 2 anos, a gente fez muitos jogos, mas acabou. E aí eu terminei o curso porque tinha que terminar mesmo, estava lá fazendo, mas, para você ter uma ideia, Cadu, eu não fui nem buscar o diploma. Fiquei 5 anos sem buscar o meu diploma. De estatística? Não, de jornalismo, porque eu não tinha a menor intenção em trabalhar com isso. Aí eu já estava lá no mercado financeiro, já tinha formado, já estava empregado, então... Mas eis que um dia o goleiro desse time, ele era chefe de reportagem da TV Globo lá de Brasília, 5 anos depois, o time já tinha acabado há uns 3 anos, ele pegou e me telefonou um dia. Mauro, você formou em comunicação? Eu formei. Você não quer vir fazer um teste aqui? Eu falei, claro que não, não quero. Mas como? Você não quer fazer um teste na TV? Não, não quero, eu já estou muito bem aqui no que eu faço. Não sei se eu vou dar certo aí na TV, não vou largar aqui por arriscar. Não, mas vem fazer o teste e tal. Aí eu falei, quer saber? Né? Vou lá, vou fazer um teste lá. Bom, enfim, eu fiz esse teste, passei, eles queriam me contratar, aí eu tive que adaptar, porque eu não quis sair do outro trabalho ainda. Eu adaptei o horário do outro trabalho e comecei a trabalhar nos 2 lugares. Aí, só que eu não fazia jornalismo esportivo. Eles me contrataram para fazer jornalismo esportivo, mas resolveram me colocar para fazer o que a gente chama de geral. Terninho, gravata, fazer cidade, essas coisas assim. Só nos últimos 6 meses, isso depois de 2 anos trabalhando nos 2 e vendo que não ia dar para ficar nos 2, nos últimos 6 meses que eu fui fazer esportes. Por que eu fui fazer esportes? Porque minha mãe tinha mudado para Ribeirão Preto, não estava em Brasília, e eu já estava 1 ano e meio na TV, minha mãe nunca tinha me visto na TV, porque só passava lá em Brasília, no DF-TV. Minha mãe morava em Ribeirão Preto. Não, não era como hoje, que você entra no YouTube, eu vou assistir qualquer programa, não era assim. Né? Nós estamos falando de algo há 30 e tantos anos atrás, então assim, não tinha essas facilidades. Ou você assistia na hora ou já era, não tinha como gravar. E ela lá em Ribeirão Preto, eu estava lá em Brasília, ela não via. E aí eu comecei a fazer esportes para ver se eu conseguia mandar uma matéria para o Esporte Espetacular ou para o Globo Esporte aqui de São Paulo, para que passasse em Ribeirão Preto, sabe? Enfim, mas neste período eu já estava percebendo, com 2 anos trabalhando nos 2, que não ia dar certo, né? Estava muito pesado. Porque na TV eu entrava às 5 para sair meia-noite e às vezes não saía meia-noite, né? Pegava um fogo lá no Cerrado, eu ia lá para Taguatinga, Sobradinho, sei lá onde, eu voltava às 3 da manhã. Nossa. E no outro dia tinha que estar cedo lá, e tinha muita responsabilidade no outro, mexia com o dinheiro dos outros. Mesmo eu sendo muito jovem, isso estava ficando muito cansativo. Aí eu resolvi que ia sair. E resolvi que ia sair da onde? Da TV. Continuar no outro que eu gostava mais, já tinha meu salário e tal. Ganhava mais no outro do que na TV. Mas na hora, sabe, de decidir naqueles minutos finais, mudou a diretoria lá da onde eu trabalhava na outra empresa. E aí eu comecei a não gostar muito do diretor que entrou, achei que a gente não tinha as mesmas ideias para investimento e tudo. Aí eu já botei o pé para trás e falei, ixi, se eu continuar aqui, eu vou acabar brigando com esse diretor aqui, né? Essa troca de ideias. Vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui então e ficar na TV. Bom, aí o que aconteceu? Eu fiquei só com o emprego da TV e fazendo esportes. E em Brasília. É muito difícil acontecer algo lá que seja nacionalmente importante. Eu digo no dia a dia. Uma hora tem uma corrida lá que você gosta tanto de Stock Car, ok, isso vai ser nacionalmente divulgado. Uma hora tem um time jogando lá, tem, mas, por exemplo, agora faz 30 e tantos anos, continua sem ter um time na primeira divisão, né, para divulgar futebol. Então, eu vi que lá o mercado ia ficar complicado para eu ficar produzindo matérias interessantes, que interessassem o Globo Esporte do Rio, ou o Esporte Espetacular na época, ou o Globo Esporte de São Paulo, que não era todo dia que acontecia um fato novo lá que motivasse a gente a ligar para cá, para o Rio, falar, tem uma matéria aqui legal e tal. Aí eu falei, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair de Brasília. E aí a sede da Globo era no Rio,
seria a primeira perspectiva, mas tinha um mercado muito forte em São Paulo também. E foi onde acabaram me convidando para vir. Surgiu uma vaga aqui em São Paulo e eu juntei mala e cuia e vim para São Paulo. Aí sim, quando eu chego aqui, é que eu me senti, agora você é um jornalista esportivo mesmo, agora não tem mais jeito, agora esquece o mercado financeiro, agora eu estou na TV Globo de São Paulo para fazer esportes. E a partir dali é que praticamente começa, a chegada aqui em São Paulo é que começa a minha profissão nova. E eu fui cada vez mais caminhando para ficar só no futebol. E agora eu vou deixar um conselho para você, que a partir de agora vai entrevistar muitas pessoas por aqui. Se Deus quiser. Vai acontecer. Quando você estiver nervoso, pensa no seu umbigo. Respira assim, ó, e pensa, eu tenho um umbigo. Você só pensa nele. Eu não entendi o que ele falou. Automaticamente você vai salivar aqui, Cadu. Porque quando você fica nervoso, você fica com a boca seca. Então quando eu entrar ao vivo, até hoje, no jornal, no programa, eu paro, olho assim e penso, porque o umbigo é o centro do nosso corpo. Eu não sei explicar isso. Isso foi uma fonoaudióloga maluca que tinha quando eu comecei, que me ensinou isso. Ó. Pensa no umbigo que aqui, ó, já vai escorrer uma aguinha da saliva. Aí a sua boca já não vai ficar tão seca. Comigo funciona. Tenta fazer. Para, pensa no umbigo e vê se você saliva aqui assim. Ó. Não aconteceu? Vai acontecer uma hora. Vai acontecer uma hora. E aí você tá com a boca seca, nervosa, eu parava assim e tal. Pior do que isso, era essa maluca falou pra mim assim, um dia, quando ela viu que eu segurei o microfone errado, maluca no bom sentido, porque ela tinha umas teorias bem Mirabolosas. diferentes e tal. Um dia ela falou esse negócio do microfone, é que eu não vou fazer aqui, que teria que levantar, mas ela falou assim, não, você faz o seguinte, quando você for começar um ao vivo, você bate a mão no chão, pula pra cima e volta. Aí eu falei, nossa, será que toda vez eu vou ter que fazer isso na rua, numa arquibancada, na frente de todo mundo? É as 3 diquinhas. Pá, eu falei, eu fiquei pensando, olhei pra ela assim e falei, mas tem que fazer isso toda vez? Ela falou, não, uma vez na vida, faz aí agora. Aí eu fiz, bati a mão no chão, joguei pra cima e parei. Tá vendo onde eu parei meu braço aqui? Ela falou, nunca mais o seu braço vai passar assim, nem assado. O seu braço vai parar nessa posição. Você vai segurar o microfone sempre assim. Eu olhei pra ela e falei, que maluquice! Mas aí depois você começa a ver na TV, você vê que a distância do microfone pra minha boca é sempre a mesma. Uma vez que eu fiz isso e tal. Só que na hora eu fiquei apavorado, cara. Eu falei, pô, vou estar lá no meio do Congresso Nacional, dentro da arquibancada, eu pulando, os caras falaram, que louco é aquele e tal. Ela falou, não, só uma vez. As pessoas vão achar. Vou achar o quê? Aí eu fiz lá com ela e aí a minha mão tá sempre aqui, ó, nessa posição. Mas usa do umbigo que vai dar certo. E agora eu tô mudando de praia de novo. Faz uns 2 anos que eu deixei essa beira do campo para virar comentarista. Foi também uma mudança já bem radical. Porque uma coisa é você dizer assim, o jogador tal vai ser contratado. Você dá a informação, a notícia, que um jogador tal está sendo contratado pelo Palmeiras. Ok. Pô, o cara deu lá, ó. Cadu vai jogar no Palmeiras, tal. Eu sei que o Cadu não jogaria, não, tá? Eu sei qual time o Cadu jogaria, tá? Mas uma coisa, Cadu, é eu informar que você vai jogar no Palmeiras. A outra coisa é eu comentar sobre essa contratação. Se foi boa ou se foi ruim. Se pagaram muito, se pagaram pouco. Se o time estava precisando de você ou não. Porque quando você dá opinião, a metade concorda, a outra metade não concorda. E hoje com redes sociais, aí você vê. Da mesma forma que vem uma turma te elogiando, vem uma outra te criticando. E sobre... Você falou sobre Copa do Mundo. Como é a sensação de estar numa Copa do Mundo, cobrindo tudo, e numa Olimpíada também? Como é a atmosfera? Então, Cadu, assim, quando você começa uma profissão como essa, né, principalmente no jornalismo esportivo, é claro que a gente pensa nos maiores eventos que você poderá cobrir, né? Se falando de futebol, é a Copa do Mundo, né? O sonho de todo mundo, do mesmo jeito que alguém começa a jogar bola, vai para um time, vai para outro, vive falando que sonha em jogar na seleção, a gente que está trabalhando também sonha em ir no evento em que esteja lá, estejam as maiores seleções do mundo e tal, que é
uma Copa do Mundo. Na Olimpíada, maior barato também, porque aí são os melhores de todos os esportes, né? Não é só do futebol. Então, são os eventos mais grandiosos mesmo, assim, os maiores que o jornalista esportivo pode sonhar em estar. O que você achou sobre essa última Copa? Qual foi sua análise aí? Então, a gente estava, acho que todo mundo aqui, com muitas esperanças, né? Eu tinha muita esperança. Uma equipe jovem, né, como a do Brasil, que estava... Muitas opções no ataque, principalmente, né? Com jogadores muito bons, individualmente, tecnicamente. Então, eu achei que o Brasil poderia ter chegado à final, né? Ganhar ou não ganhar uma final, isso acontece, mas achei que o Brasil podia ter ido mais longe do que foi, né? Sim. E parou num jogo que todo mundo reclama, puxa, mas faltavam 4 minutos, estava ganhando na prorrogação. Fez um golaço, Neymar. Fez um golaço, podia segurar ali, né? Mas eu acho que, mais do que isso, não devia ter ido para a prorrogação. Sim. O Brasil tinha Que ter goleado, tentado. não goleado, mas ter ganho no tempo ter normal. ganho. Tinha condição, Tinha sabe, chance. Carlos? Tinha. Aí depois vai para a prorrogação e ainda dá aquele vacilo. De levar um empate, mas... Exatamente. Então, aí pênalti, a gente ficou de fora. Seleção, queria que você falasse um pouquinho do Pelé. Então, eu não tive oportunidade de acompanhar o Pelé jogando, eu morava em Brasília, o Pelé aqui, enfim, e pela minha idade também, na década de 60, eu não acompanhei o Pelé. Eu vi um jogo do Pelé, eu vi um jogo que foi lá em Brasília, um só. Mas eu conheci muito depois, anos depois, o Edson Arantes do Nascimento. Eu aqui, quando eu venho trabalhar aqui em São Paulo, final dos anos 80, início dos anos 90, eu, através de pessoas conhecidas e tal, jantei um dia com ele, conheci, ficava assim, né, tremendo mesmo, porque acho que não vamos ter outro igual mesmo no mundo, achava Foi um ele o gênio do máximo e tal. Não, total. E aí tive oportunidades assim, raras. Eu passei o Natal na casa do Pelé, no Guarujá. Nossa. Fui lá passar o Natal. Um outro ano, eu viajei com o Pelé, ficamos uma semana em Cancún, num Réveillon. Foi uma história interessante. Uma agência... Como é que foi essa experiência? Não, maravilhosa. Uma agência vendeu um pacote turístico dizendo assim, passe o Réveillon com o Pelé. E as pessoas não sabiam aonde ia ser. Sabiam que o Pelé ia participar do Réveillon. Todo mundo comprou lá esse pacote, entregou o passaporte. Hoje em dia ia ser difícil fazer isso, não sei como eles conseguiriam. Na época, todo mundo entregou o passaporte para a agência, porque a agência não avisou se esse Réveillon ia ser na Europa, no Caribe, na Venezuela, sei lá onde, Ilhas Margarita. Todo mundo entrou no avião, cara, sem saber para onde ia. Era surpresa, então. Surpresa, só foi avisado lá dentro. Eles deram umas dicas, olha, não, vamos para um lugar quente, leva calção de banho, não sei o quê. Né? Todo mundo, em Aruba, não sei aonde. Só sabia que tinha o Pelé. Daí, na hora que estava todo mundo dentro do avião, é que o comandante ainda fez uma brincadeirinha, lá, não sei aonde. Vamos para Cancún. Nossa. Aí descemos em Cancún, você imagina, no México o Pelé... Bom, no mundo inteiro o Pelé é adorado, né? No mundo inteiro o Pelé é conhecido. Rapaz, nós ficamos uma semana. Eu almoçava com o Pelé, já estava com o Pelé, a turma toda, mas eu já o conhecia aqui de São Paulo. A grande maioria que comprou o pacote, nunca tinha estado com o Pelé. Comprou para ir lá e ter a chance de dar uma foto, estar com o Pelé. E eu, como eu já o conhecia... tinha ido na casa dele aqui já, depois de um jantar, o Pelé ficar tocando violão lá até de noite e tal. Enfim, como eu tinha essa intimidade com o Edson Arantes do Nascimento, todo o jantar, almoço, ele me chamava para a mesa dele ali, eu ficava na mesa. Que legal. Não, legal. Aí íamos jogar vôlei, vôlei, não tinha muito essa coisa ainda de futebol nem nada, então tinha brincadeiras na frente do hotel, jogar vôlei. Agora eu não lembro se era quem ganhasse ou quem perdesse, tinha que virar um gole de tequila, você imagina. E era com o Pelé. Pelé tinha o quê? 50 anos na época, uma coisa assim, super jovem ele ainda. Então foi muito triste acompanhar esse final dele, muito, muito triste. Vamos pensar que o ano que vem está aí, vamos começar um ano novo
com saúde, feliz e com harmonia nesse nosso país. E já que estamos falando dos brasileiros, eu soube de uma curiosidade sua. Você também fez Fórmula 1 e inclusive entrevistou o Senna. Queria que contasse um pouquinho dessa experiência. Olha só, eu só fazia futebol, mas quando a corrida acontecia no Brasil, e isso eu tive umas 4 ou 5 oportunidades antes do Senna também sofreu o que sofreu. Aí quando era aqui eu passava a semana inteira no autódromo, lá em Interlagos, e ficou marcado também no meu currículo. Muita gente diz assim, o Mauro Naves é que fez a última entrevista com a Ayrton Senna no Brasil. No Brasil foi. Por quê? Em 1994, no Grande Prêmio, o Senna, querendo perseguir o Schumacher, quando vai subir, hoje eu não sei nem se aquela última curva antes de entrar no box ali ainda tem o mesmo nome, o Laranjinha. Não sei se ainda chama Laranjinha hoje lá. Então, Laranjinha. O que aconteceu? O Senna derrapou, foi na grama e o carro morreu. E aí acabou a corrida para ele. Isso foi num domingo, né? Fórmula 1, no domingo. Aí na segunda-feira o Senna estava lançando no Brasil o carro da Audi, que foi o Senna que trouxe a Audi para o Brasil. Aí segunda e terça ele se dedicou ao lançamento do carro e tal. E na quarta-feira seguinte a esse domingo, ele foi ao autódromo para dar uma entrevista sobre a corrida, explicar o que tinha acontecido, por quê, blá, blá, blá e tal. E neste dia, o meu chefe de reportagem combinou com o assessor de imprensa dele que eu não ia só fazer a entrevista ali normal, a gente iria dar uma volta em Interlagos com o carro da Audi, lógico, não ia ser dentro do carro de Fórmula 1, não ia dar, para ele explicar como é que tinha sido aquela derrapada lá no Laranjinha. Então, o que aconteceu? Todo mundo entrevistou o Senna, eu chego depois, até não me esqueço, era eu e Vanderlei Serbonchini, um cinegrafista da época. Nós esperamos acabar a entrevista. Quando acabou, o Senna pediu para o assessor de imprensa buscar uma lembrancinha para a gente, que ele já tinha distribuído para todo mundo, então, só que todo mundo tinha pego da mão do assessor de imprensa. Nós pegamos da mão do Senna, que é um relógio que eu tenho até hoje, que eu nunca usei, um reloginho azul de plástico, que era da Audi, na verdade. Então recebemos dele aquilo e tal, pô, legal, obrigado. Aí entramos no carro e eu dei 2 voltas no autódromo com a Ayrton Senna. Logicamente, morrendo de medo, né? Segurando ali, porque você imagina o Senna dando... pra acabar. Pô, ele dando 200 e tanto ali no retão. E você sabe como é que é, você curtir automobilismo, né? Os caras... Não, suava frio e os caras... Não, e aquelas plaquinhas assim... que é a da metragem, né? 300, 250, 200, 150. Não, aquela placa que é para a distância que falta para a curva. Quando você está naquela reta oposta, aí você começa a ver, você olha no velocímetro, o cara tá dando 200 e tanto lá no carro, você segurando aqui, eu falava, ô meu filho, você não sabe dirigir não, para aí, sabe? Brincando com ele. E ele vai chegando e eles freiam muito em cima, né? Muito em cima da curva, né? Pela categoria que eles têm. Imagina o Senna. Ufa, aí dava aquele... Aí nós demos uma derrapada. Quando acabou, você falou, ufa. Nossa Senhora, agora eu tô bem. Descer do carro com as pernas bambas, né? Só que quando eu fiz 2 voltas, porque uma o cinegrafista ficou do lado de dentro do carro, que eu fui entrevistando o Senna. O que aconteceu? Aí ele falava assim, quando chegou aqui, eu subi com a marcha tal, com velocidade tal. Só que quando eu entrei aqui, o carro saiu de lado. Aí ele puxou o freio de mão do carro normal para dar a derrapada, para dar o cavalo de pau. E entrou na grama. Aí o carro morreu também. Eu falei, mas você é ruim mesmo, hein? Ó, até com esse carro aqui você deixa ele morrer e tal, brincando com ele. Era só para mostrar, você quis demonstrar. Exatamente, aí sim, mas e aí o que aconteceu? Depois o cinegrafista desceu, ficou do lado de fora pra gente repetir essa volta, só eu e ele, e a gente foi conversando e tal, mas não tava gravando mais nada pra chegar naquele ponto, ele puxar o freio de mão, dar o cavalo de pau de novo e a gente tem a imagem de fora assim, mais ampla. O que aconteceu? Dali ele pegou um helicóptero, foi para Guarulhos, pegou um avião e foi para a Europa. Um mês depois, acontece um acidente lá e ele morre. Mas aí eles falam assim, foi a última no Brasil. No Brasil foi, porque os outros jornalistas, tinham entrevistado ele, sei lá, 1h da tarde, 2 horas. Eu fiz minha entrevista 4h30 da tarde, ele deu essas voltas, pegou o helicóptero e foi embora. Então assim, se olhar, foi a última? Foi, mas infelizmente.
Isso eu não gostaria, evidentemente, de ter isso no currículo, não. E ele foi um Porque ele é, nossa, total. Muito ídolo. E ídolo nacional, né? Porque aí não é como um time de futebol, seleção e tal. Porque todo mundo torcia por ele, né? Mesmo sabendo, os outros torcedores, que ele era corintiano, né? Ele tem uma foto que por baixo do macacão tem a camisa do Corinthians. Mas todo mundo torcia por ele. E agora, fugindo um pouquinho do assunto, quando você tá de folga, assim, o que você faz quando você tá de folga? Inclusive, eu sei que você pesca e pesca muito bem. Então, eu ia te falar isso. Olha só, como eu mudei... Sabe assim, que jornalista precisa gostar de ler, né? Ler é fundamental para todo jornalista. E eu não era tão aficionado assim com leitura. Agora que eu mudei de função no jornalismo, eu tenho me preocupado mais com as leituras, sabe? Fui comprar livros que antes eu não dava muita bola, não, mas acho que todo jornalista precisa, nem que seja para a cultura geral mesmo, precisa gostar de ler. Então eu tenho lido um pouco. Agora, para me divertir, pescaria, sem dúvida, adoro. E beber um vinho? Isso eu adoro, isso eu amo, mas isso eu não preciso estar de folga, não, preciso. Mas isso eu posso fazer depois do trabalho, né? É que vinho eu tenho acesso de noite e tal, não tem problema. Pescaria eu tenho que ter um dia de folga, né? De preferência que não esteja chovendo e tal. Vou levar você um dia para pescar comigo, Cadu. Você gosta? Só fechar. Você gosta? Gosto. Fechado, hein? Fechado, Vamos pegar uns peixes grandes, nem que seja em Pesca e Pague, perto de São Paulo. Tem uns lugares gostosos também que dá pra gente se divertir. Beleza, fechado. Sucesso absoluto para você. E Mauro, onde o pessoal pode acompanhar você nas redes sociais e no programa? @Mauro Naves. Eu não sou muito de postar todo dia as coisas. Minha filha Raíssa reclama muito que a gente vive muito hoje de um mundo digital que precisa fazer isso, né? Até para ganhar dinheiro, inclusive. Mas podem acompanhar @Mauro Naves. E estou todo dia às 6 horas da tarde, nem todo dia, 6 muda, mas de 6 às 8, na ESPN, fazendo ESPN FC segunda edição. E às vezes, eventualmente, num jogo ou no outro. Mas um programa lá diário, de segunda a sexta. Se não for às 6, começa às 7, 6h30, mas normal é que seja 6 às 8. E nas redes sociais podem mandar comentários lá, eu respondo. Só não tenho ainda o costume diário, como a minha filha, que publica 10 coisas, fala, minha filha, até no banheiro você vai, tem que publicar, não acostumei com isso ainda, sou meio raiz para isso. Mas hoje em dia é importante, sim, promova bastante as suas redes sociais, que vai te trazer muitos fãs. Muito obrigado, Mauro. Vai lá, garotão. Entrevista, eu gostei muito. Uhum. Mas eu queria deixar uma dica para todo mundo que vai nos ouvir. Vai que é tua, pode deixar. Saibam que eu amo esse menino. Ele é de ouro, ele vale ouro.